Seja muito bem-vinda a essa aula falando sobre um sabá muito importante que chama lamas. Mas afinal, o que são os sabás? Deixa eu mostrar para você. Aqui eu tenho uma representação desses sabás, que são, na verdade, pontos do ciclo que acontecem na Terra ao longo das 13 lunações. Observar e aprender com esses sabás faz com que a gente possa se ressincronizar aos ciclos que antes eram tão naturais para as pessoas e hoje em dia foram se perdendo conforme a gente tem um outro ritmo que não está tão conectado à Mãe Terra do jeito que era antigamente. Então a gente tem os solstícios e equinócios, que são celebrações que a gente conhece melhor, e no meio entre solstícios e equinócios existem outros 4 pontos, e o lamas é um desses pontos. O Lamas se comemora no dia 1º de fevereiro e ele acontece no final do verão, antes do verão terminar, mas durante essa transição da energia do verão e o começo da energia do outono. Então ali no meio é que a gente observa que começa uma passagem acontecendo energeticamente de um ciclo a outro. Esses ciclos também acontecem dentro da gente, mulher, durante os nossos ciclos menstruais e depois, quando a gente não menstrua mais, durante esses ciclos que estão internalizados dentro da nossa estrutura e do nosso ser. Então, a importância da gente aprender sobre os sabás é fazer essa ponte de conexão dessa sabedoria entre o que acontece do lado de fora e o que acontece do lado de dentro de todas nós. Aqui no Hemisfério Sul, os sabás eles são comemorados do oposto do que acontece no Hemisfério Norte, por causa da nossa posição geográfica. Então a gente adapta a mesma data para o oposto do que estariam se comemorando do outro lado do planeta. No Hemisfério Sul, então, o Lamas acontece nesse primeiro momento, no final da energia do verão, 1º de fevereiro, e a gente celebra a primeira colheita do ano. Um momento super simbólico que mostra que muitas coisas que a gente já plantou começaram a nascer a ponto da gente conseguir fazer essa primeira colheita. E como a gente pode trazer esse entendimento para a nossa vida pessoal? Quais são as ideias, quais são os planos, quais são os sonhos que a gente colocou sementes e que ao longo dos últimos meses veio brotando para que a gente possa colher os primeiros frutos? Pode ser, por exemplo, dentro de uma possibilidade de trabalho e você começou a levar isso a mais sério e aí outras propostas surgiram para você. Pode ser dentro das suas relações, a partir do momento que você entendeu que você está buscando um relacionamento mais sério, mais profundo, mais maduro, e aí começaram a aparecer outras pessoas no radar que antes não apareciam para você. Não importa qual seja, o que importa é sempre a gente conseguir observar, a partir dos ciclos da Terra, como isso está se manifestando dentro da nossa vida, e esse é um dos grandes aprendizados. No Hemisfério Sul, o Lamas acontece então no momento em que a Terra já está transicionando, ou seja, já tivemos a virada do ano, que em termos de ciclo não marca nada especificamente, o dia 31 para o dia 1º, mas a gente já entrou no verão no Hemisfério Sul, que a gente entra no final de dezembro, dia 21, e a gente está fazendo essa transição para uma energia que já está mudando. Então você celebrou o seu verão, você foi bastante na praia, ou na cachoeira, ou na natureza, sentiu essa energia de expansão, essa energia de movimento, e aos poucos você vai observando que tem certas coisas que já estão se transformando. Essa expansão ela já não está tão forte assim e você já sente dentro do seu corpo outras vontades e outros movimentos internos acontecendo e eles são graduais. Nessa fase, então, o Lamas, ele não pergunta o que você já colheu, ele pergunta o que respondeu à energia que você colocou. Então é uma observação de tudo aquilo que a gente põe em intenção, como a gente tem o poder de colher o começo desse movimento. E é interessante observar que todos os nossos ciclos da vida, quanto mais energia a gente coloca, mais intenção em alguma coisa, mais as colheitas são mais abundantes. Então a primeira colheita do ano não é sobre abundância externa, é sobre autoconfiança. É para mostrar pra gente que certos limites ou certos movimentos que a gente colocou em prática, eles tiveram frutos que a gente está podendo colher agora. Isso pode ser sobre um limite que foi aprendido, sobre um desejo que foi manifestado, sobre um não que você finalmente colocou no lugar e ele foi respeitado.
Tem várias formas disso se expressar e que não vem a partir apenas do mundo da matéria. E eu sinto que o Lamas no Hemisfério Sul, ele é um processo de amadurecimento. Ele traz esse entendimento sobre consistência, sobre permanência, sobre a gente conseguir dar sequência àquelas coisas que são importantes pra gente, mas que a vida vai trazendo desafios que muitas vezes faz com que a gente pare de fazer algo que é importante. Esse sabá mostra para todas as mulheres que toda semente tem a potencialidade de virar uma árvore, mas ao mesmo tempo nem toda semente vai florescer. Parte desse aprendizado do Lamas é entender que os projetos eles começam pequenos. E se a gente despreza o que é pequeno porque ainda está imaturo demais, a gente deixa a oportunidade daquele pequeno broto se transformar numa grande árvore. E ele também ensina pra gente sobre o movimento da gente não se violentar nesse processo de chegar em algum lugar que a gente enxerga como muito grande, como muito famoso, como algo já estratosférico, mas observar que tudo tem um ritmo e a natureza ensina isso de uma forma com grande maestria pra gente. Abundância é muito diferente de excesso. Abundância significa você ter uma base para aquilo que vai ser construído em cima. Então ela pode se expressar de diversas formas diferentes. Um dos mantras do Lamas é: eu tenho o suficiente para continuar. E observa como isso responde dentro do seu corpo. Ele traz uma calma, ele traz um aconchego no nosso sistema nervoso central, entendendo que o que você precisa nesse momento está aí, disponível para você. Isso é quase que mágico. E existem algumas perguntas básicas para a gente se fazer no Lamas, então que tem a ver com essa plantação e com esse movimento, que é: o que mais merece ser nutrido? Aonde eu estou colocando energia e eu sinto que ali não está prosperando nada e eu posso trazer essa energia de volta para mim? E onde é a hora de ajustar essa rota, mas não de desistir, simplesmente de entender que existe um outro caminho que talvez seja melhor para esse momento? Esse é um portal de recalibração, tá? E não para você ficar se exigindo demais. Uma mulher que não aprende com Lamas e que não faz essas reflexões, muitas vezes ela pode estar tentando forçar um ciclo que às vezes já chegou ao fim, ou forçar um crescimento que tem um tempo de maturação e nesse momento ele está passando por uma fase específica enquanto você gostaria que ele estivesse passando por outra. É importante entender que tudo na vida precisa de raízes. E as raízes acontecem embaixo da terra, num lugar que a gente não vê. Então, qualquer que seja o processo que você esteja passando agora, seja ele emocional, seja ele nas suas relações ou nos seus projetos pessoais, é entender que o primeiro momento de qualquer coisa é lentamente se enraizar para ganhar estrutura para poder ser construído em cima. Grandes raízes têm grandes árvores têm grandes raízes. E esse é o primeiro processo. Então, entendendo agora essa energia do Lamas, a gente faz um pequeno agradecimento. Vamos comigo? Eu reconheço o que já amadureceu em mim. E a partir de agora, eu sigo com mais verdade. Respira profundamente e sente como essas palavras chegam no seu coração. Então, agora que a gente entendeu sobre o Lamas, eu quero falar para você sobre uma outra energia arquetípica, que é a de Iemanjá, que é comemorada no dia 2 de fevereiro. De onde eu venho, Floripa, Iemanjá é super respeitada e tem celebrações na ilha toda, em todas as praias, durante 2 de fevereiro, que é o seu dia. Então, esse respeito pelas águas, essa conexão com as emoções que são representadas pelas águas. Enquanto o Lamas ele representa a matéria, a terra, o jardim, Iemanjá representa o fluidez dessa água. E a gente traz a energia de Iemanjá como a mãe arquetípica. O que isso quer dizer? Quer dizer uma energia de acolhimento, de amor incondicional que a palavra mãe ela simboliza. Outra grande palavra-chave com Iemanjá é o ventre que sustenta, que está atrelado a essa energia da mãe.
Então o ventre é o nosso poder de criação dentro do nosso corpo feminino, e não só no âmbito de fazer uma vida, mas de planejar tudo aquilo e colocar em prática a nossa criatividade, tudo que passa pelo nosso ser como centro de criação e de sustentação. Esse é o nosso ventre energético. O ventre também é o lugar que conecta com a água. A primeira água que a gente flutuou era dentro do nosso ventre. E é muito especial entender que todo mundo, antes de aprender a caminhar, aprende a flutuar. E a gente muitas vezes esquece essa habilidade. Então, parte dessa sabedoria que vem de Iemanjá, da água e do ventre, é relembrar esse fluir e essa confiança que acontece quando a gente se torna um com a água e relembra o nosso grande poder de fluir. O ventre foi o nosso primeiro território sagrado. Todo mundo que existe na Terra veio de um ventre. Isso não é mágico? Então, além do nosso ventre ser o nosso centro de criação, ele também é um lugar onde a gente guarda memórias, onde a gente processa a nossa sensibilidade. Foi no ventre que a vida aprendeu a confiar e dali prosperou para tudo isso que hoje é a sua vida e a minha vida. Quando a mulher passa a se desconectar do ventre, ela entra num estado de hipercontrole. Ela esquece que existe algo muito maior do que ela, que faz com que essa estrutura do mundo ela exista e ela seja coordenada. Então, quando ela esquece isso, ela tenta ser esse grande arquiteto e controla tudo, entrando num profundo estado de desequilíbrio interno. Então, eu quero que você pare para observar agora na sua vida e se observe e reflita. Você sente que está nesse estado de hipercontrole? Você sente que você está conectada ou desconectada do seu ventre? E quando eu falo de ventre como portal de criação, como que isso faz você sentir? A simbologia de Iemanjá junto ao ventre é um sinal de sustento. E o sustento ele não é o excesso, é exatamente aquela quantidade que você precisa. Quando você está gestando um bebê na sua barriga, e eu já tive o grande privilégio de ter essa experiência, não importa se você tem excessos em certas coisas, de alimentação, ou de energia, ou de descanso, o seu bebê ele vai receber a quantidade ideal sobre aquilo que ele precisa. E o sustento é isso. O sustento, ele não é uma abundância caótica, mas ele é um fluxo estável. E eu sinto que todas nós podemos se beneficiar de um fluxo estável na nossa vida. Seja ele de uma alimentação saudável, seja ele de uma criação de um estilo de vida que faça bem para o nosso ser, seja ele de um amor que recebe na sua vida de uma forma contínua e fluida. Algumas perguntas que a gente pode se fazer sobre isso, sobre esse sustento, é observar. Tem alguma área da sua vida que você sente que você está tentando sustentar tudo sozinha? Tem muita mulher que não sabe receber sustento. Ela sabe dar, ela sabe exigir, mas ela esquece a capacidade dela de fluir, e o sustento e a fluidez caminham lado a lado. No nível profundo, Iemanjá olha pra gente e faz com que a gente possa observar os nossos medos. Medo de abandono, medo de não ser amparada, medo de não ter o suficiente. Esses medos, eles vivem no corpo, eles não vivem na mente. E quando a gente sente lá no nosso âmago, todo o nosso sistema ele se contrai, ele cria um processo de tensão. Então, quando a gente olha por isso e sente esse abraço da energia da mãe, de Iemanjá, a gente pode fazer com que o nosso corpo inteiro relaxe, se dilua, e assim o nosso ventre também relaxa, e isso faz com que a gente saia desse lugar de ter o controle de todas as coisas. Quando a gente consegue acalmar o nosso sistema nervoso dessa forma, faz com que a gente aprenda devagarzinho sobre como confiar no fluxo da vida novamente. Então eu sinto que grande parte do momento que o feminino está passando é de relembrar essa confiança em algo maior. E eu sei que quando eu falo sobre isso parece um pouco difícil, porque existem tantas provações acontecendo na vida que fazem com que o feminino não possa confiar. Mas se a gente não batalhar por essa confiança, por esse lugar de entender que existe algo maior que está ajudando a arquitetar tudo, como a gente mantém a nossa fé, como a gente mantém o nosso amor, como a gente mantém essa conexão espiritual com algo maior que nos ajuda a entender que existe um lugar para tudo isso e que a gente não confiar não muda nisso, mas confiar faz com que a gente consiga entrar num estado de fluxo que faz muito bem para o nosso ser
E uma vez que a gente entra nesse estado, tantas coisas boas são atraídas por causa dele. A mãe arquetípica que existe em Iemanjá, ela é uma mãe que seria como uma mãe absoluta, uma energia que não exige nada de volta, muito diferente geralmente da energia das nossas próprias mães terrenas. Mas é um amor que não aprisiona, ele acolhe, mas ele liberta. E eu sinto que isso também é algo que faz muita falta na nossa vida, de sentir essa receptividade sem exigir que você precise se moldar ao que o outro espera de você. Porque quando você faz isso, a sua autenticidade ela também se esvai nesse processo e faz com que lentamente você vá ficando doente, vá deixando certas partes de você irem embora. Então Iemanjá ensina pra gente que o amor ele não vem como uma obrigação. Quando ele vem, é porque não é amor de verdade. E quanto mais a gente trabalha nessa atenção de observar como as nossas relações exigem da gente, mais a gente consegue observar que a gente pode se nutrir desse amor, e a figura arquetípica de Iemanjá ajuda muito nesse instante, que faz com que a gente possa entender que tem lugares para a gente se alimentar dessas energias e não depender das nossas relações externas que exigem que a gente seja uma pessoa diferente, que exigem que a gente caiba numa caixinha que é muito pequena para o nosso ser. O amor, ele não exige submissão. O amor, ele não gera culpa. O vínculo não é uma escravização. E muitos desses aprendizados, eles estão dentro do nosso corpo. A gente acredita que a gente tem uma dívida e que a gente precisa estar por causa dela. Mas Iemanjá ensina, através dessa energia da mãe, que não é assim que precisa ser. E que a gente pode encontrar uma forma de fazer as pazes com isso e simplesmente fluir na água da grande mãe. Então, qual é essa grande conexão que a gente pode fazer entre a frequência arquetípica que tem em Lamas, que é da matéria, que é da terra, que é da base, com Iemanjá, que é da água, que é do fluxo? Quando a gente conecta esses dois elementos, o que a gente tem? A gente tem a abundância. A terra precisa da água para que a colheita possa florescer. A água, ela sustenta o próximo ciclo. Ela faz com que a terra fique fértil. E ela faz também com que a gente possa descansar sem culpa, estando no aqui e agora, sentindo essa fluidez das nossas emoções, das nossas águas. Então, para fechar aqui, entendendo sobre essa frequência de Iemanjá, a gente vai fazer um agradecimento. Então, junta suas mãos, respira profundamente. E fala comigo. Eu confio no ventre que me sustenta. Eu não estou sozinha no fluxo da vida. Observa como essas palavras chegam no seu coração. E agora, como a loba consegue observar esses processos e essas energias do Lamas e de Iemanjá na vida dela? A loba, ela não vive numa escassez mental e ela também não vive num excesso, numa abundância caótica. Ela vive no reconhecimento daquilo que é e daquilo que está. E isso para a loba não é sobre agradecer mentalmente, mas é sobre reconhecer os seus territórios internos que são seus. Isso aqui é meu, esse é o meu sustento e isso aqui é o que me sustenta. Essa clareza faz com que a gente consiga colocar limites dentro daquilo que pode estar roubando a abundância da nossa plantação, da nossa primeira colheita do Lamas. Então tudo isso quer dizer que a mulher loba, ela entende o seu território, ela respeita esse território, ela sabe como honrar o seu tempo, como observar qual energia está indo para qual lugar e se tem energia sendo esvaída por outras pessoas tentando roubar pequenos movimentos que são seus. Ela sabe qual é o seu limite emocional, quanta energia vital ela tem, qual que é o limite da capacidade do que ela pode doar. E nesses respeitos a loba se mantém integrada. É tão comum observar no mundo feminino mulheres que sonham demais e não conseguem materializar, mulheres que doam demais e percebem que estão tirando dentro do próprio sustento. Tantas mulheres que se exigem mais do que se nutrem. Essa é uma das maiores dores que existem no feminino. A loba entende que é um ato de grande maturidade emocional defender o seu território, defender aquilo que já é seu. Ela não vai atrás de uma caça maior do que ela já tem, com a expectativa de que aquilo seja melhor. Ela observa e reconhece aquilo que já existe,
A caça que ela tem já é suficiente para alimentar seus filhos. E quando a gente traz essa conexão com o feminino, a gente observa como é comum uma mulher desvalorizar as suas pequenas vitórias, minimizar quando ela recebe um elogio. Ai, que vestido bonito! Ai, esse aqui é tão velho, faz tanto tempo que eu tenho. Ai, eu ganhei de alguém. Em vez de finalmente poder falar assim, ele é bonito e eu me sinto bem nele, obrigada por reconhecer. A loba observa que nada do que te nutre é pequeno. Essa grande constatação faz com que você traga um reconhecimento para todas as coisas que fazem a sustentação do seu ser e entender que você pode manter esse território bem protegido. O Lamas, através da loba, ensina a gente colher os nossos frutos sem culpa. A gente parar de correr atrás do próximo objetivo como se ele fosse mais importante do que o que está aqui na nossa frente ou o que a gente acabou de conquistar. Ele ensina a gente a se fortalecer antes de expandir. Lembra da raiz? Esse é o nosso primeiro momento, é o momento da gente fincar a nossa base. E aí o sustento vem a partir dessa base bem estabelecida. Quando a gente faz isso, a gente muda o nosso campo energético. A gente observa que tem muita escassez que está se mostrando como, na verdade, como se fosse uma ambição, mas na verdade é uma falta, é achando sempre que algo maior está te esperando e deixando de valorizar aquilo que já existe, esse reconhecimento do campo que você já vem cuidando. A loba ajuda a gente a olhar para isso e transformar a nossa energia a partir desse momento. Então a grande transformação que acontece com o Lamas na nossa loba é que ela vira a guardiã do território. E grandes perguntas que existem são: o que merece ser cuidado? O que precisa de continuidade? O que permanece e o que precisa ir embora? Então, fazendo uma conexão entre esses nossos 3 pontos olhados nessa aula, a gente tem o Lamas, que é a matéria, a gente tem Iemanjá, que é a força da água, aquela que nutre, e a gente tem a loba, que defende esse território, unificado por essas 2 outras energias, para que possa colher em abundância, reconhecer aquilo que já existe, fortalecer os projetos que são verdadeiramente aquilo que te fazem bem. Para acompanhar essa aula super especial, eu preparei um PDF que você pode pegar aqui no link de baixo, e ele tem alguns rituais para você fazer nessa energia do Lamas com Iemanjá, entendendo como você pode celebrar de um jeito profundo que faça sentido para você. Ele tem algumas perguntas chaves, eles têm alguns rituais de oferenda para que você possa fazer e também um de conexão dentro do próprio corpo. Tudo isso faz com que você possa se conectar com esse sabá, com esse grande ciclo da Terra que acontece e de uma forma que seja autêntica com o seu ser e verdadeiro nessa sua busca espiritual. Para encerrar essa aula, eu quero fazer um agradecimento coletivo e para que a gente possa celebrar essa primeira colheita. Então, mãos em frente ao peito, baixe o seu olhar, respira fundo e diga comigo: eu honro a primeira colheita. Eu confio no que já amadureceu em mim. Sou sustentada pela terra. Sou nutrida pelas águas. E a loba existe dentro de mim. Meu nome é Alana Evangelista e eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Gratidão e um ótimo Lamas para você.